Meus irmãos, sempre com muita alegria, a paz do Senhor. Deus sempre seja extremamente louvado, sempre. Deus seja louvado pelo ministério local, por esse setor de trabalho. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor setorial, pastor Dorival Mendes, que sempre tem nos dado oportunidade de estar aqui com vocês, participando desse púlpito. Pastor Maurinho, que é um amigo, um incentivador, um companheiro. Deus abençoe pastor Maurinho, pastor Daniel, que saiu. Enfim, todos vocês, parabéns pela igreja, bem cooperada. Graças a Deus nós somos um templo aqui grande. As pessoas estão distanciadas, todas de máscaras. E isso é muito bom. Quem tem Bíblia, por favor, os irmãos aí atrás estão me ouvindo bem? Vão aí atrás, porque eu falo um pouco longe do microfone. E quero agradecer pastor Maurinho por permitir tirar a máscara, que não é difícil pregar, já é difícil pregar sem máscara. Imagine com máscara. Mas quem trouxe Bíblia, por favor, Evangelho do Senhor, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo de número 41. Só como base, na verdade eu nem vou pregar no contexto, mas só como base daquilo que rapidamente eu queria pregar aqui hoje. Evangelho do Senhor, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo de número 41. 4 e 41 de Marcos. Os irmãos acharam? Está escrito: e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos irmãos, para a gente obter uma imagem completa da vida do Senhor Jesus, a gente deve estudar os 4 evangelistas, porque cada um deles traz, levanta, ressalta uma faceta, pastor Geraldo, da face de Jesus, ou do caráter de Jesus. Por exemplo, Mateus escreveu para os judeus, então ele apresenta Jesus como rei, como Messias. Marcos, o evangelho que eu li, apresenta Jesus como um servo. Já Lucas, que escreveu para os gregos, ele apresenta Jesus como homem perfeito. João, o último evangelista, que já é a sua escrita já é universal, ele apresenta Jesus em forma humana. Então, todos os 4 evangelistas apresentam imagens fiéis de Jesus de Nazaré e nos ajudam a compreender o Senhor de uma forma mais completa. Parece que até eu ouço Mateus dizendo assim, este é o Messias, o Rei, adorem-no. Marcos dizendo, este é o servo que serviu a humanidade, sigam-no. E Lucas dizendo assim, este é o único homem entre os homens que não tem pecado, imitem-no. E João dizendo assim, este é Deus em forma humana, em carne humana, creiam neles. Então a pergunta aqui foi feita pelos discípulos de Jesus. Depois de uma grande tempestade, como os irmãos sabem, Jesus repreendeu o vento, Jesus repreendeu o mar, e houve-se uma grande bonança. E quando aqueles discípulos, 12 discípulos de Jesus, viram aquela cena, aquela autoridade do Mestre Jesus sobre a natureza, eles ficaram espantados, eles ficaram atemorizados, eles ficaram maravilhados, e eles fizeram essa pergunta entre eles: quem é este? Quem é este? Se fosse perguntar para qualquer crente aqui, que frequenta escola dominical, ele responderia com muita tranquilidade: quem é Jesus? Mas eu desafio você, aqui no Brasil, um país que diz que é cristão, mais de 90% da população
confessa que é cristã, sai pelos shoppings de São Paulo aqui e pergunta para os jovens entre 18 e 30 anos, pergunta para eles quem é Jesus. Muitos poucos vão responder quem é Jesus, muitos não vão saber responder quem é Jesus, porque essa geração, como já foi falado por alguns aqui, não querem muito, não se interessam muito pelo Evangelho, não se interessam muito por Jesus, mas nós não teríamos a menor dúvida de responder quem é Jesus. Jesus Cristo para nós é o Senhor, é o Filho de Deus, Ele desceu no céu, foi formado no ventre de uma virgem, a Virgem Maria. Jesus, Ele assumiu a nossa humanidade, viveu entre pessoas simples, entre pessoas comuns. Jesus comeu o nosso pão, Jesus bebeu a nossa água, Jesus pisou na nossa terra, Jesus respirou o ar que nós respiramos, Jesus se entregou em um madeiro, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, foi em ascensão aos céus, está sentado à destra de Deus Pai, aguardando para retornar, para julgar os vivos e os mortos, e estabelecer o seu reino, e julgar e reinar em um novo céu, em uma nova terra. Esse é o Cristo que nós servimos. Mas a Bíblia Sagrada, ela apresenta Jesus com vários títulos, vários nomes. Por quê? Porque Jesus é muito mais além do que nós podemos imaginar. Jesus é muito mais poderoso do que nós imaginamos. Jesus é muito mais glorioso do que nós imaginamos. Jesus é muito mais grande que nós imaginamos, muito maior do que nós imaginamos. A gente podia responder assim: quem é este? A Bíblia toda, principalmente o Novo Testamento, vai dizer que Ele é o Alfa e o Ômega, a palavra de Deus, a porta, a vida, a verdade, o bom pastor, o cabeça da igreja, o Cordeiro de Deus, o Deus bendito para sempre, o Deus forte, o Emanuel, a fiel testemunha, o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o Filho do homem, o grande Deus, o grande pastor das ovelhas, o grande sumo sacerdote, herdeiro de tudo, homem de dores, imagem do Deus invisível, Jeová justo, leão da tribo de Judá, libertador de Israel, luz do mundo, maravilhoso conselheiro, Messias, mestre dos mestres, nosso Salvador Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, o caminho, o Cristo, o princípio e o fim, o Santo Senhor, Pai da eternidade, pão da vida, primeiro e último, príncipe da paz, raiz e geração de Davi, rei da glória, rei dos reis, resplandecente estrela da manhã, Salvador, Senhor de todos, Senhor meu e Deus meu, sol da justiça, sumo pastor, Deus todo-poderoso, ungido de Deus, ungido do Pai, videira verdadeira. Nós poderíamos responder tudo isso. Só Jesus é digno de receber esses títulos. Mas se a gente fosse perguntar para o próprio Jesus quem Ele é, Ele respondeu em João. Alguém aqui já disse, o pastor Antônio disse isso, o nosso irmão Kleber disse isto. Quem é Jesus? O pastor Otávio leu. Quem é Jesus? Jesus disse assim, lá em João 4, 25 e 26, quando a mulher samaritana disse assim: quando o Messias vir, o Cristo vir, Ele nos dirá tudo o que nós devemos fazer. Aí Jesus falou para ela: eu sou o que fala contigo, ou seja, eu sou o Messias. Depois da multiplicação dos pães, quando Jesus multiplicou 5 pães e 2 peixes para mais ou quase 5.000 homens, Jesus disse assim em João 6:38, João 6:35, 6:48 e 6:55, Jesus disse assim: eu sou o pão da vida.
Quem vem a mim não terá fome e nunca terá sede. Jesus também diz lá em João 8:12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Aí Jesus diz em João capítulo 10, versículos 7 e 9: eu sou a porta, e aquele que entrar achará pastagem. Aí Jesus também diz, João 10, 11 e 14: eu sou o bom pastor, e sou conhecido pelas minhas ovelhas. Aí João 10 e 30, Jesus vai mais além e diz assim: eu e o Pai somos um, ou seja, eu sou o próprio Deus. João 11, 25, Jesus diz para Marta, diz para Maria: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca morrerá, e aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. E Jesus diz, aí sim, foi acho que o Kleber que leu, ou citou, aí Jesus diz, João 4 e 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. João 13 e 13, Jesus ainda diz assim: vocês me chamam mestre e senhor, e vocês dizem bem, porque eu sou mestre e senhor. Eu sou mestre e senhor. E João 15, 1, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai o lavrador, e todo ramo que está em mim que não dá fruto, será tirado e lançado fora, mas todo ramo que está em mim que dá fruto, será limpo para que dê mais frutos. Mas eu li aqui, ou eu falei aos irmãos, que cada evangelista, escrevendo o evangelho, ele apresenta Jesus como um título, ou como um nome. Mateus, ele escreve para os judeus, para os seus patriotas. Então Mateus apresenta Jesus como o rei, como o Messias. Olha o que está escrito em Mateus capítulo 2, versículo 2. E perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Então Mateus apresenta Jesus como rei, como Messias, como Cristo. O que é Cristo? Cristo é um ungido de Deus. No Antigo Testamento, o sacerdote, o rei e o juiz eram ungidos, mas eles eram ungidos com óleo, e principalmente por um profeta. Sempre era um profeta que ungia um rei, um sacerdote ou um juiz com óleo. Mas Jesus não foi ungido com óleo. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. E já o evangelista, ou por que não dizer o profeta Isaías, no capítulo 61, ele profetizando a respeito do Cristo, do Messias, do rei. Olha o que Isaías profetiza, Isaías 61:1, o Espírito do Senhor, quem está falando aqui é o Messias, o rei. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a curar, a restaurar os contritos do coração, e proclamar liberdade aos cativos, e abertura de prisão aos presos. Então Mateus apresenta Jesus como rei. Tanto é que quando Jesus ressuscitou e foi em ascensão aos céus, os discípulos de Jesus perguntaram: é agora que o Senhor estabelecerá o reino de Israel? Qual foi a resposta de Jesus? Atos 1 e 6. Não vos pertence saber o tempo que o Pai estabelecerá o seu reino pelo seu próprio poder. A gente sabe que enquanto estamos aqui nesta terra, pastor Maurinho, nós vamos ter essas dores, esses sofrimentos, essas pestes, essas violências, mas um dia,
como o pastor Dorival gosta de pregar, como Mateus apresentou, um dia Jesus retornará para arrebatar esta igreja. E como nós cremos, nós que somos pré-tribulacionistas, que cremos que Jesus arrebatará a igreja antes da grande tribulação. Jesus, como diz lá 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, o mesmo Senhor, o mesmo, ou seja, o mesmo Cristo, o mesmo Rei que Mateus apresentou, o mesmo Rei que Mateus apresentou, o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, a encontrarmos o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas depois desse arrebatamento, nós vamos participar de 7 anos das bodas do Cordeiro, 7 anos de festa, 7 anos de alegria, onde nunca mais haverá morte, onde nunca mais haverá pranto, onde nunca mais haverá lágrima, nunca mais vai faltar dinheiro para você pagar aluguel, nunca mais vai faltar luz, água, comida, moradia, porque lá nós estaremos para sempre com o Senhor. Mas depois de 7 anos, Jesus com a sua igreja retornará, destruirá os inimigos, a besta, o anticristo, o dragão, o diabo, seja quem for, os inimigos da igreja, o inimigo de Israel, pastor Zé Mário, e estabelecerá o seu reino para todo sempre. E diz lá Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, que o reino de Deus não é bebida nem comida, mas é justiça, é paz e alegria do Espírito Santo. E Paulo também escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20, Paulo diz assim: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Porque nós podemos falar muita coisa, nós podemos dizer muita coisa e não acontece nada, mas Deus, quando Ele abre a sua boca, abrir a sua boca e o poder de Deus se manifestar. Então nós temos um rei, o nosso rei é Jesus. Na verdade ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Olha, acompanhe comigo como esse rei é poderoso. Olha o que diz Apocalipse, capítulo de número 17 e versículo 14. Eu amo esse texto aqui. Olha o que diz Apocalipse 16 e 14. Esses combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores, e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com eles, chamados eleitos e fiéis. Um dia essa igreja vencerá para sempre. Eu sempre costumo dizer, olha para mim aqui, a festa final vai ser da igreja do Senhor, vai ser da igreja comprada com sangue do Cordeiro. Então Mateus, ele apresenta Jesus como rei, e ele de fato é rei. Agora Marcos, ele escreveu o seu evangelho, o evangelho de Jesus para os romanos. E os irmãos sabem que os romanos, eles gostam muito de ação. Então Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Como que pode isso? Ele é rei e ao mesmo tempo servo. E Jesus disse no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, eu amo este texto aqui, e nós temos que aprender com Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Olha o que está escrito, Marcos 10 e 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele serviu a humanidade. Jesus, ele serviu os seus discípulos. Jesus foi capaz de pegar uma toalha
e lavar os pés dos seus discípulos. Nós também fomos chamados para servir. Pastores, obreiros foram chamados para servir. Como eu vejo o pastor Maurinho servindo desde que eu conheço ele. Com a nossa saudosa irmã Cida e agora com a sua esposa, sempre andando pelo campo. Toda a igreja que eu ia à tarde, pastor Maurinho estava. Toda a igreja, eu nunca vi isso. Esse homem parece que não almoçava, parece que não jantava. Então nós fomos chamados para servir. E a gente pensa que a gente foi chamado para ser servidos. Não! A gente foi chamado para servir. O pregador do evangelho, eu sou pastor no título, porque eu não estou dirigindo igreja. Pastor é quem dirige igreja. Não interessa se ele é cooperador, se ele é evangelista, se ele é membro. Um pastor é quem dirige um rebanho. É assim ou não é? Mas eu sirvo a igreja pregando. Então, se eu sirvo a igreja pregando, eu tenho que me preparar. Eu tenho que me preparar na oração, na leitura da palavra, mesmo que seja uma mensagem curta, meu tempo já está acabando ali, mas eu tenho que me preparar para servir a igreja da melhor maneira possível, porque o pão que a igreja precisa vem daqui deste púlpito. Pastor Maurinho, é o pão que a igreja precisa, vem desses obreiros aí. Eu costumo dizer, a Rede Globo não tem nada para dizer para ninguém, gente. Anitta, Pablo Vittar, olha que coisa, não tem nada para dizer para ninguém. Quem tem o pão da vida, quem tem o pão fresco, quem tem a palavra de Deus, que é o pão do céu, é essa igreja. São esses obreiros aqui, são essas crianças do futuro. É você, Robinho, é você, Kleber, que tem o pão da vida para esses jovens, para esses adolescentes. Quem só pode fazer assim com a mão, por favor? Que tem pão do céu caindo aqui sobre nós, aqui nesta noite. Coma desse pão. Então Marcos apresenta Jesus como servo. Jesus foi para servir. Vamos aprender a servir as pessoas. Quem me serve um copo d'água aqui, ó, quem pôs esse copo d'água aqui, ele já vai receber a recompensa dele. Os irmãos que sempre estão limpando aqui, trocando o microfone, ajudando ali, eles estão servindo. Vocês, meus irmãos, vocês servem a Deus com as suas ofertas, com os dízimos que vocês entregam na igreja, com a oração que vocês fazem. Esse é o momento que nós estamos distanciados, mas é o momento que nós temos que servir uns aos outros. Eu não gosto muito de falar dessa doença, mas eu e a Débora também já fomos acometidos por ela. E eu soube, para você ver como é que é as coisas, eu soube, Zé Mário, que eu estava com a Covid, porque eu fiz o exame, senão eu não tinha sabido, não senti absolutamente nada. A Débora ainda sentiu um pouco de dor de cabeça, não sei o quê, às vezes na cama, vou morrer. Eu falei, calma, não vai morrer agora não. Então ela sentiu um pouco mais, eu não senti nada. Então eu não gosto de falar dessas coisas, mas nós temos que servir uns aos outros. Nós somos irmãos, nós fazemos parte, Daniel, do mesmo corpo. Eu tenho que amar você mesmo que você me odeie. Já várias gente, as pessoas pensam, pastor Mauro, me permita dizer isso aqui, que eu sou metido. Eu não sou metido, pelo contrário, eu sou tímido. Eu sou quieto, eu falo pouco, e às vezes mesmo a gente falando, a gente às vezes vê algum irmão com a cara feia para a gente não sabe por quê, que as pessoas inventam contendas, intriga. Não, gente, se vocês me conhecerem, vocês vão saber, vão ver que eu sou, meu Deus do céu, me perdoe a expressão, um coitado, um dependente da graça de Deus, um dependente de vocês, porque nós dependemos de Deus, e nós dependemos também um dos outros. Aleluia. Você, pastor Maurinho, quando esteve doente, eu acredito que Zé Mário te ajudou muito, você dependeu muito dele. E a igreja, nós somos dependentes um do outro. Aqui não tem ninguém melhor, ninguém mais bonito, ninguém mais alto, mais baixo na questão de patamar. Todos nós estamos na mesma situação, para servirmos uns aos outros no temor de Deus. E quem nos ensinou isso foi Jesus. Lucas, ele escreveu para os gregos, e Lucas sabia que os gregos gostavam de perfeição. Os gregos são os maiores pensadores, filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates e tantos outros. Então, como Lucas escreveu para os gregos, ele apresenta Jesus como um homem perfeito.
Jesus foi o único homem perfeito que andou sobre essa terra. Isaías 53:9. Hebreus 4:14 e 15. 1 Pedro 2:22. 1 João 5:3, ou melhor, 3:5. Todos estão escritos lá que Jesus, da sua boca não saiu uma palavra de engano, que ele nunca cometeu pecado. Por isso que o reino dele também é perfeito, justiça, paz e alegria. Jesus é o homem perfeito. Foi isso que Lucas apresentou. E veja como Jesus é tão perfeito. Lucas 23:34. Quando Jesus estava empendurado, crucificado, naquele madeiro, por conta da tua vida, pastor Geraldo, por conta da minha vida, lá embaixo seus algozes, os soldados romanos, os que o açoitaram, o pregaram na cruz, estavam lá jogando dardos, para ver quem ficava com a parte maior da sua vestimenta. A maioria não, todos os que eram crucificados, eles amaldiçoavam os seus algozes, eles falavam palavras de baixo calão para os seus algozes, mas Jesus não. Sabe o que Jesus fez? Orou. Jesus disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isto é um homem perfeito. Nós não temos coragem, às vezes, de perdoar um irmão só porque nos atingiu com alguma coisa. Jesus ensinou a nós perdoarmos, não os nossos irmãos apenas, não os nossos amigos apenas, mas os nossos inimigos. Mateus 5:44, não é isso? O que está escrito lá? Mateus 5:44, eu já encerro, já foi o tempo ali, pastor, o senhor falou meia hora, eu tenho 5 minutos, aleluia. Os irmãos estão aqui comigo ainda? Quem está comigo aí diz amém, amém, pelo amor de Deus, para me encerrar aqui. 5:44, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, meu Deus, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. E quarto e último, João, último evangelista, ele apresenta Jesus, ele escreveu o seu evangelho universal. Então ele apresenta Jesus como Deus em forma humana. Ele já começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E João 10:30, o próprio Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Tanto é que eles quiseram apedrejar Jesus ali, porque eles perceberam que Jesus estava se fazendo igual ao Pai, igual a Deus. Aí quando, capítulo 14 de João, quando Filipe pergunta assim para Jesus, ou fala para Jesus, Jesus nos apresenta o Pai e nós estaremos satisfeitos. João 14:9. Aí o que Jesus disse para Filipe: Filipe, há tanto tempo tu estás comigo, quem vê a mim, Filipe, vê ao Pai, porque Jesus revelou o próprio Pai aqui na terra. Jesus é Deus, e é por isso que nós estamos aqui cercados, por isso que Ele é o centro, porque Ele morreu, mas Ele ressuscitou e está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. Ele é Deus. Com a permissão do pastor Maurinho e a pedido dele, fica de pé, igreja do Senhor, por gentileza. E os irmãos que estão perto de alguém aí, sem tocar ele, mas falando mesmo distante, nosso irmão